Olá, tudo bem? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo possa se fazer presente na sua vida, na sua casa, na sua família. Aqui é Edson Santos, do canal no YouTube da Igreja Adventista do Carajá, aqui Coroa Vermelha. Então nós queremos te agradecer a você que está aí compartilhando o nosso conteúdo, assistindo o nosso conteúdo, está nos ajudando a divulgar esse conteúdo. Nós te pedimos que você possa aí realmente compartilhar tudo isso aqui para que nosso canal possa crescer e outras pessoas, e uma quantidade maior de pessoas possam ser atingidas. Ativa aí também o sininho para receber as notificações de todo o conteúdo que vamos colocar aqui. Envie esse link para as pessoas se inscreverem aqui no canal. A sua ajuda é muito importante aí para nós. Nós estamos fazendo um estudo, que é esse estudo aqui, ouvindo a voz de Deus. É um estudo com 27 temas relacionados com a palavra de Deus, né, que está aqui ao meu lado. E o objetivo é levar para as pessoas a mensagem da verdade. Então eu te peço que você possa compartilhar esse conteúdo, né? Enviar para as pessoas, para os seus vizinhos, para os seus amigos, famílias, para aquelas pessoas que ainda não conhecem a Bíblia, ou aquelas pessoas que querem tomar um estudo bíblico. Esse conteúdo realmente é importante e pertinente para as pessoas que querem adquirir conhecimento da palavra de Deus. Aqui abaixo do vídeo nós vamos ter aqui o link para você baixar essa lição. Você pode baixar essa lição, imprimir, responder. Você vai ter também aqui o e-mail, o WhatsApp para entrar em contato conosco, também a nossa página no Facebook oficial. Então tem todo o conteúdo aí para que você possa entrar em contato, tirar suas dúvidas e também ajudar na divulgação desse conteúdo. Então nós vamos estudar agora a segunda lição. Nós fizemos uma lição que foi a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. E hoje nós vamos abordar um tema muito importante que diz respeito à criação, né? Vamos estudar a beleza da criação. É o tema de hoje, dentro dessa lição, que como eu falei, tem 27 temas que nós vamos ver ao longo do tempo. Mas antes de iniciar o estudo, eu peço que te convido a fechar seus olhos e vamos pedir para que Deus possa iluminar a nossa mente. Pode pegar a sua Bíblia e colocar aí perto de você e nós vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus Criador do céu e da terra, Deus Supremo, Deus Soberano, Deus Poderoso, nós queremos nesse momento louvar o Teu santo nome, pois somente o Senhor é Deus excelso, santo, magnífico, bondoso, é um Deus de misericórdia que derrama sobre nós o Teu amor. Por isso nós queremos, através desse estudo, através desse compromisso que estamos tendo contigo hoje, aceitar a intercessão e a salvação e o sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedimos também o selamento do Espírito Santo, que esse Deus Consolador, esse Deus maravilhoso, esse Deus que guia os nossos passos, possa nesse momento nos iluminar a mente de cada pessoa que está vendo e assistindo esse vídeo. Peço também, Senhor Deus, que o Senhor inunde a casa das pessoas que estão fazendo esse estudo de bênçãos, que o Senhor efetue curas, que o Senhor faça milagres, que o Senhor não deixe faltar o alimento e que também o Senhor não permita que coisas ruins possam influenciar essas casas, essas famílias ou essa pessoa. Nos abençoa agora, ó Deus, e ajuda-nos a confiar em Ti, em nome de Jesus. Ok? Agora estamos prontos, né? Já oramos, já pedimos a presença do Espírito Santo, já estamos com a Bíblia aqui na mão, Palavra de Deus. E temos também aqui a lição. Então vamos aí fazer então esse estudo. O último estudo que nós fizemos foi sobre a Bíblia Sagrada, foi o estudo 1. E nós vamos fazer aqui vamos relembrar um pouco do que foi estudado, né, na última lição. Então nós aprendemos na última lição que a palavra de Deus ela é a verdade. E isso foi declarado pelo próprio Jesus Cristo. Então ali em João 17, Jesus ele disse que a palavra
que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é a verdade. E nós aprendemos também que tem muitas pessoas que estudam e não compreendem. Então, às vezes as pessoas abrem a palavra de Deus e não compreendem. E para compreender é preciso que alguém ensine, é o que nós estamos aqui fazendo agora. Então, nós na verdade estamos dando aí um apoio para que você possa tirar as dúvidas e compreender os textos que nós vamos estudar. Existe também a forma correta de estudar a Bíblia, que é um pouco aqui, um pouco ali, sobre o mesmo assunto. Então, às vezes você vai encontrar um assunto na palavra de Deus que você vai precisar de um outro texto para te ajudar na compreensão daquilo que o profeta ou o escritor inspirado, o autor inspirado, ele quer dizer. Mas é importante também que, ao estudar a Bíblia, a gente solicite a presença do Espírito Santo, pois o mesmo Espírito que inspirou, né, os autores no passado, ele vai também iluminar nossa mente para entender a vontade de Deus. Aprendemos também que a Bíblia ela é inspirada, como já falei, e não podemos também nem tirar nem acrescentar nela, além daquilo que foi permitido a ser colocado. Ok? Colocado nela. Então é um resumo. Agora o estudo de hoje, lição 2, fala sobre a beleza da criação divina. Então vamos lá. Existe uma ideia, né, que afirma que nós não somos resultado da criação. Existe uma ideia que diz que nós somos frutos da evolução. Mas se você observar tudo que existe na natureza, quando você olha para o céu, para as estrelas, para o mar, para o sol, para a lua, nós percebemos que existe de forma expressiva ordem, beleza, exatidão e adaptação. Ou seja, não existe coisas bagunçadas. Existe uma criação que percebe-se claramente que somente um ser inteligente poderia ter planejado. Hoje, nós, quando vamos fazer qualquer coisa, a gente planeja, né? A gente cria o modelo, a estrutura, o mapa daquela ideia, o mapa mental do que você quer fazer. Então você planeja. Então, somente um ser muito poderoso, que usou matemática profunda, que usou física profunda, que usou biologia profunda, química profunda, poderia realmente criar algo tão belo e tão planejado como nós conhecemos. E isso está claro quando nós olhamos para os pássaros, para uma simples telha de aranha, né, com toda a sua estrutura, quando nós olhamos o brilho dos astros, né, o sol, a lua, as estrelas, e quando nós observamos, um exemplo, a organização de uma colmeia e a comunidade das abelhas, o funcionamento do corpo humano é um outro exemplo, né, que mostra que realmente um ser inteligente, poderoso, teria que estar por detrás de tudo isso. Então, é muito complicado quando eu falo de evolução e eu tiro esse ser inteligente de trás de todo esse plano de criação que nós conhecemos atualmente. Então, irmãos, amigos, a palavra de Deus, que é a verdade, ela afirma que nós somos criados. Se você pegar Atos capítulo 17, verso 24, você pode consultar depois. Lá diz que Deus fez o mundo e tudo o que nele há. Deus, ele é o Criador dos céus e da terra. Está claro lá em Atos 17, 24. Lá também em Jeremias 4, 23, diz que Deus olhou para a terra e ela era sem forma e vazia. E esse mesmo texto, né, nós podemos perceber aqui em Gênesis capítulo 1, verso 2. E interessante que, lembra que eu falei para vocês que na lição 1, quando a gente quer estudar um texto, às vezes você precisa pegar um pouco em uma parte e um pouco em outra. E Jeremias 4, 23, na verdade, ele completa o que está em Gênesis capítulo 1, verso 2. É o que nós vamos ler. Eu vou ler aqui na minha versão. Eu estou usando a versão internacional.
ok? Mas nós vamos ler aqui também. A primeira pergunta é: como era a terra antes de ser criada? Vamos lá. Gênesis capítulo 1, verso 2. Vou ler o 1 e o 2. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então esse é o texto, né, que está aí na tela. Então a terra, no princípio Deus criou o céu e a terra. E o texto diz que a terra ela era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Mas existe um detalhe importante aí. Diz que em meio a esse caos, em meio a esse vazio, em meio a essas trevas, em meio à face do abismo, existia o Espírito de Deus, né, que pairava sobre a terra. E lá em Jeremias, como eu falei anteriormente, 4:23, diz que Deus olhou para a terra e ela era sem forma e vazia. Então a pergunta é: como era a terra antes de ser criada? Então nós já temos alguns detalhes aqui, né, que a gente vai ver aqui na questão. Nós vamos responder, você vai também anotar e fazer as suas anotações. Mas aqui a gente já pode perceber que a terra ela não tinha forma, certo? Antes de ser criada ela não tinha forma, ela era vazia. Ela tinha também trevas, né? Trevas. Então essas são algumas características da terra. Então a terra era um verdadeiro abismo. E aí? A terra era sem forma e vazia. Então, como era a terra antes de ser criada? Segundo Gênesis capítulo 1, verso 2, e segundo Jeremias 4:23, a terra era sem forma e vazia. Para quem crê, ou para quem usa a palavra de Deus, ou para quem acredita que a Bíblia de fato é inspirada por Deus, não resta dúvida, está claro que Deus é Criador. Interessante que a palavra de Deus ela não se demora em dar explicações. Simplesmente ela afirma, ela declara que Deus é Criador. A divindade, na pessoa de Jesus Cristo, Deus Pai e Deus Espírito Santo, eles idealizaram a criação. Eles planejaram a criação da Terra e tudo que existe nesse planeta. E eles fizeram isso em 6 dias literais. Nós vamos aprender aqui nesse estudo. Fantástico, né? Que coisa tremenda saber que Deus é o Criador do céu e da terra. Aqui diz o seguinte, em Salmo 148, verso 5 diz: louve o nome do Senhor, porque Ele ordenou e foram criados. Deus realmente, só um Deus poderoso poderia criar tudo. Então nós aprendemos hoje aqui nessa verdade que Deus, Ele é Criador. Vamos para a pergunta 2. Como foi formado o universo? Vamos ver o que aqui diz Hebreus, né, capítulo 11, verso 13. E vamos ver também o Salmo 33, verso 6. Hebreus é um livro que vai estar ali próximo do livro de Apocalipse, já no finalzinho da Bíblia. Eu vou ler aqui na minha versão Hebreus 11, 13. Nós vamos já passar daqui a pouco aqui na tela. 11, verso 3 diz o seguinte: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Ok? Hebreus 11, 3. Então, aqui nós entendemos que através da fé é que nós entendemos, né? A fé que está no nosso coração, na nossa mente, que o universo ele foi criado pela palavra de Deus. Como eu disse aqui, ele disse, né? Louve ao Senhor porque Ele ordenou e as coisas foram criadas. Vamos ver aqui, está aqui em Hebreus 11, 13, o verso que nós acabamos de ler, você pode acompanhar. Né? Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Então, de maneira que o invisível vai existir das coisas que não aparecem. Tá aí. E o próximo verso, que está em Salmo 33, verso 6, diz: os céus por suas palavras se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército dele. E o 33, 9 diz: pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. E aqui nós encontramos mais uma verdade.
O poder da palavra de Deus, a sua voz é capaz de fazer brotar a criação. Então somente um Deus Criador, poderoso, magnífico, supremo, soberano, seria capaz de fazer isso. E como é que fica então a nossa resposta? Mediante a palavra de Deus. E quando eu falo de Deus, eu estou falando de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, mediante a palavra de Deus, mediante a sua voz, mediante a sua ordem, conforme nós vimos aqui nos versos, ele falou e tudo se fez. Ordenou, porque Deus ordena. É Deus que está no controle do universo, das galáxias, dos mundos, dos planetas, desta Terra. É Deus que controla a história. É Deus que controla a nossa vida. Então ele ordenou e tudo passou a existir. Então nós somos frutos da palavra de Deus, né? Então Deus determinou que um dia você estaria aqui assistindo essa mensagem, fazendo esse estudo. Por quê? Porque Deus determinou que você iria um dia nascer neste mundo. Então, o relato de Gênesis não é simbólico ou mitológico. Então muitas pessoas falam, isso aí é simbólico, é mitológico. Não é simbólico nem mitológico. Os seres humanos, eles foram realmente criados. Eles não são fruto da evolução. Eles não evoluíram durante períodos de milhões e de milhões de anos, conforme a palavra de Deus diz. Mas uma divindade, né, inteligente, planejou a existência do homem, e o homem foi criado à sua imagem e semelhança, como nós vamos ver um pouco mais para frente. Mas você já pode também, se quiser adiantar, ver Gênesis 1:26, e lá você vai encontrar isso. Então, como é que eu posso aceitar que o universo foi criado pela palavra de Deus? Como é que eu posso fazer isso? É pela fé. Se você não tiver fé, não tem como você aceitar que o universo foi formado pela palavra de Deus, conforme nós lemos em Hebreus 11:3, Salmos 33, 6 ao 9. Eu citei aqui também o Salmo 148, verso 5. E lá está claro que Deus, ele criou e formou tudo que é nessa terra pela sua palavra. Então nós não somos resultado do acaso ou da evolução de milhões e milhões de anos. Então, pela palavra de Deus está claro esta verdade. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. Então aqui está uma verdade, né? Para derrubar essa tese que a criação é algo mitológico ou que ocorreu em um período de milhões de anos. Então, em Êxodo 20, verso 11, está claro que Deus fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, em 6 dias. Pergunta 3. Quem participou do ato da criação? E aí, quem que estava presente no ato da criação? A gente já lemos Gênesis capítulo 1, verso 1 ao 2, mas nós vamos ler também João, o Evangelho de João, fica no Novo Testamento. João escreveu o Evangelho e lá ele falou algo muito importante. Eu vou deixar aqui aberto a minha Bíblia, mas nós vamos ver aqui já o primeiro texto, que nós já lemos ele, mas vamos ler novamente, porque é interessante a gente ler novamente. Diz o seguinte: no princípio criou Deus o céu e a terra, porém estava sem forma e vazia, havia a treva sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então observe que nós temos aí a presença do Espírito Santo, né? Temos também a presença de Deus, ok? Representando o Pai. E aqui em João capítulo 1, verso 1 ao 3, diz o seguinte: no princípio era o verbo, ou a palavra. Você pode também usar a palavra. Algumas Bíblias vão ter a palavra, outras vão ter o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que se fez, nada do que foi feito se fez. Esse verso em João capítulo 1, verso 1 ao 3, está se referindo a Jesus Cristo. João está dizendo que Jesus Cristo era o verbo, e que esse verbo estava com Deus. Ele está dizendo que tudo que existe
Tudo que foi criado foi por intermédio dele, Jesus Cristo. Então fica claro que quem participou do ato da criação, está lógico e claro que foi Jesus Cristo, Deus Pai e o Espírito Santo. Então ali estava a divindade participando no ato da criação do homem. E essa parte de... só para ficar claro para vocês, embora não exista o termo trindade, certo? Na Bíblia, não existe a palavra trindade na Bíblia, ok? Mas há vários textos que mencionam essa divindade de 3 pessoas divinas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se você for em Mateus 28:19, lá você vai ver, né, que Jesus falou que todos deviam ser batizados em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Então ali nós percebemos a divindade, né, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Nós vemos também a saudação de Paulo, que diz: a graça de Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. Então nós vemos aqui a bênção da divindade, envolvendo Jesus Cristo, envolvendo o Pai, envolvendo o Espírito Santo. Então Deus Pai, Ele é o Criador. Ok? O Filho de Deus também é o Criador. O Espírito Santo também é o Criador. Então está bem claro que estava presente na criação Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Se você for em Jó capítulo 33, verso 4, lá Jó diz que o Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. O Espírito de Deus me fez, ou seja, o Espírito Santo. Então está claro, amigos, irmãos, que estavam presentes ali na criação o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então no princípio criou Deus o céu e a terra, o Espírito de Deus pairava sobre as águas e todas as coisas foram feitas por meio de Deus, ou Jesus Cristo. Vamos ver Colossenses capítulo 1, verso 16. É importante ver esse verso, porque esse verso vai confirmar essa verdade. Nós não podemos ficar apenas refém de um único verso. Como nós aprendemos na lição 1, nós podemos ver outros versos que confirmam as verdades que a Bíblia coloca. Diz ali em Colossenses capítulo 1, verso 16 o seguinte: pois nele foram criados, porque nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanos, ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. O apóstolo Paulo aqui está se referindo à supremacia de Cristo. Ele está falando de Jesus Cristo. E aqui ele diz que por causa de Jesus Cristo, todas as coisas no céu e na terra, visíveis e invisíveis, foram criadas. Então, participou do plano da criação, desse planejamento, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, eu e você somos fruto da criação dessa divindade inteligente, poderosa, suprema e soberana. Amém? Vamos agora, antes de passar para a próxima pergunta, né? Eu já falei isso aqui, há vários textos que mencionam as 3 pessoas divindades, já fiz esse comentário. Então vamos para a próxima pergunta. A beleza da criação divina. Como foi o processo diário da criação? Então, Deus, como eu falei para vocês, nós não somos, o mundo não foi criado em um processo de milhões de anos, nós não somos frutos da evolução, mas de forma literal Deus foi criando o mundo, então Ele planejou a cada dia o que Ele ia fazer. E hoje nós vamos descobrir aqui o que é que Deus fez em cada dia. Certo? Está pronto? Então, esse relato da criação, você vai encontrar em Gênesis capítulo 1. E ele vai até o capítulo 2, do verso 1 ao 3. Então, você pode ler ali o capítulo de Gênesis, capítulo 1 de Gênesis inteiro. E depois parte ali do verso do capítulo 2, no verso 1 e 3. Ali nós vamos ter todo o processo da criação deste mundo. E como foi o processo diário da criação? Em Gênesis capítulo
3, verso ao 5, Gênesis capítulo 1, verso 3 ao 5, diz o seguinte: Disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa. Fez separação entre a luz e as trevas, chamou Deus a luz dia e as trevas noite, houve tarde e manhã no primeiro dia. Então vemos aqui que Deus, ele já chega, né, criando a luz. Deus é luz, então onde há trevas, lembra que a gente leu lá no início que a terra era vazia, sem forma, e em trevas, e o abismo, havia abismo na terra. Mas onde Deus chega, onde há trevas, quando Deus chega, ele é luz. E Deus chegou e disse, haja luz. E ali houve luz. Então Deus criou o dia e as trevas, o dia e a noite. Então, respondendo essa pergunta, Deus criou no primeiro dia, dia e noite. Ele separou as trevas da luz. Separação entre dia e noite. Está alinhado em Gênesis capítulo 1, verso 3 ao 5. Compreendeu aí, né? Vamos lá. Segundo dia, no verso 6 ao 8, diz o seguinte: E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre as águas e águas. E fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. Então observa agora que Deus agora vai fazer a separação, né, entre o firmamento. O que há em cima e embaixo desse firmamento. Debaixo desse firmamento. Então, no verso 8 diz, e chamou Deus o firmamento dos céus, e houve tarde de manhã, segundo dia. Então, o que é que houve? Né? O que é que aconteceu no segundo dia da criação? Segundo dia da criação foi o que? Criação do firmamento, separação entre as águas, nas nuvens e na terra. Então está bem claro aí, nesse verso 6 ao 8 de Gênesis capítulo 1. No dia 3, verso 19 ao 12, diz o seguinte: Disse também Deus, ajunte-se as águas debaixo do céu num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e o ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era o quê? Bom. Vamos lá. No verso 11, e disse, produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que dêem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra, e assim se fez. Então, no verso 12, a terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e há árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Então, o que é que Deus fez no terceiro dia? Observamos que Deus trabalhou um pouquinho aí no dia 3, né? Ele criou várias coisas, que foi a separação entre a terra e mares, e a criação das plantas, né? Das plantas que hoje nós conhecemos, todos os vegetais, verduras, frutas. Então, Deus ali mexeu com a terra, mexeu com os mares, né? E depois ele foi lá e criou todo tipo de planta que você tem acesso hoje. Continuando, do verso 3 ao 19 diz o seguinte: Houve tarde de manhã, terceiro dia. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento do céu, para fazer separação entre o dia e a noite, e seja eles para sinais, para estações, para dias e para anos. E seja para luzeiros no firmamento do céu, para iluminar a terra. E assim se fez. E fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. E os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, e fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, quarto dia. Então, o que é que Deus criou, né, nesse processo diário, nesse relato da criação? O que é que Deus fez no quarto dia? Gênesis capítulo 1, 13 ao 19, que nós acabamos de ver, afirma que Deus fez surgir o sol, a lua e as estrelas. Então, nesse quarto dia, Deus já tinha criado dia e noite, trevas e luz, e agora Deus precisava de instrumentos, né, que pudessem, ou astros que pudessem controlar e administrar tanto a noite como o dia. Então ele criou o sol, né, para comandar o dia,
E à noite ele criou a lua e as estrelas. Isso foi no 4º dia, segundo o relato. E o que é que Deus fez no 5º dia? Está assim, ó. Disse também Deus, povoe as águas de enxames de seres viventes. Então, observe que Deus agora começa a colocar vida no oceano, né? Voe as aves sobre a terra e sobre o firmamento do céu. Agora as aves no céu. Criou por Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies, e viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a água dos mares e na terra, e se multiplica as aves. E houve tarde de manhã, o 5º dia. Então no 5º dia, o que é que Deus fez? Está claro, Deus criou os animais marinhos, né, a criação de todos os animais marinhos, as aves e os peixes. Então todos os animais que você encontra nos mares, nos rios, as aves que você observa voar aí perto da sua casa ou em qualquer lugar que você vai, foram criados no 5º dia, no 5º dia da criação. Então Deus dedicou todo o dia especial para criar os animais, tanto que viveriam na água, como aqueles que viveriam, né, na natureza, que são os passarinhos, ou todos os pássaros. E no 6º dia, o que é que diz Gênesis 24 ao 26, versos 24 ao 26 e 31, do capítulo 1? Diz o seguinte, disse também Deus, produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie. Então Deus agora vai criar o que? Os animais domésticos, gato, cachorro, os répteis, né? Aí você tem cobras, todos os animais que são considerados répteis, animais selváticos, e aí nós temos o leão, a onça, enfim, segundo a sua espécie, e assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Também disse Deus, essa parte é importante, né? Então se concentra aqui. Aqui nós temos a obra-prima da criação de Deus. Façamos o homem conforme a nossa semelhança. Olha, façamos. Então Deus está falando, né, para confirmar aquilo que eu falei no início. Quem estava presente na criação? O Pai, o Filho, o Espírito Santo. Então, Jesus Cristo, o Pai e o Filho e o Espírito Santo, eles agora conversando entre si, e um deles chegam e fala um para o outro, olha, vamos fazer o homem agora segundo a nossa imagem, nossa semelhança, que eles sejam semelhantes a nós. Então nós vemos aí a divindade na obra da criação do homem. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, quando Deus criou o homem, Deus criou o homem para ter domínio sobre todos, sobre os peixes, sobre os mares, sobre os animais domésticos. O homem ele foi criado para governar a terra. Mas, infelizmente, houve o pecado. Na lição 3 nós vamos estudar isso e vamos entender como é que aconteceu esse pecado, como é que o homem ele perdeu esse domínio do planeta. Mas o homem foi criado pela mão do próprio Criador. O homem foi o único ser que Deus criou com a própria mão. Os outros simplesmente Deus falou, olha, pelo poder da sua palavra veio a existir. Agora o homem não, Deus ele parou e criou o homem do barro, né, da terra. Com a sua própria mão, Deus modelou o homem. Então aqui nós não temos um homem que foi evoluindo em milhões e milhões de anos, mas nós temos um homem que foi criado por um ser supremo e poderoso, e nós somos a imagem e semelhança desse Deus Todo-Poderoso, que é sábio, amoroso, inteligente e que planejou a criação desse mundo em 6 dias. Viu Deus que tudo que fizera, e eis que era muito bom, de tarde de manhã, 6º dia. Então o que é que Deus fez? No 6º dia, Deus criou todos os animais terrestres, que nós vimos, né, no relato, aí do versos 24 e 26, e no 31, e também criou o ser humano, que foi o homem. E no 7º dia, o que é que diz no 7º dia? O que é que Deus fez no 7º dia? Assim, pois, foram acabados todo o céu e terra e todos os seus exércitos. E havendo Deus terminado o dia 7º, a sua obra, que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito.
Então é só que legal, né? Depois que Deus terminou ali todo o processo da criação, Deus agora ele abençoou, né? E descansou no sétimo dia. E diz que Deus abençoou o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Deus não estava cansado, mas Deus sabia que o homem precisava de um dia para que ele pudesse lembrar que ele, Deus, é Criador do céu, da terra e das fontes das águas. Lá em Êxodo capítulo 20, verso 8 ao 11, diz que Deus é o Criador e nós devemos lembrar, né, de Deus como Criador quando ele diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Por quê? Porque Deus nesse dia santificou e o abençoou. E ele descansou. E ele quer que todo homem também descanse nele. Então observe que o relato de Gênesis capítulo 1 é um relato rico, né, em conteúdo. Você pode ver ali muitas coisas que Deus foi fazendo ao longo do tempo. Então nós não temos aqui milhões e milhões de anos, né, de evolução, mas nós temos um Deus criando por etapas, dia a dia, tudo que há nesta terra, inclusive nós, os seres humanos. Então, respondendo a pergunta 7, nesse dia 7 Deus descansou. Ok? Então, é bem interessante, amigos, a gente descobrir através desse relato, ver com carinho, para um pouquinho, abre sua Bíblia em Gênesis capítulo 1 e lê depois com atenção e vai vendo os detalhes, como é que Deus foi fazendo cada coisa de forma carinhosa. Então ali nós podemos ver que esta terra foi criada sob o comando de um Deus Criador. Céus e terra, mar e tudo que existem não apareceram de forma evolucionista, mas foram criadas pela mão de Deus, pelo comando de Deus, pela ordem de Deus. 5. Como foi a criação do homem e da mulher? A gente já leu algumas coisas, vamos ver novamente. Está em Gênesis. Boa parte desse estudo vai estar em Gênesis capítulo 1. Mas ali em Gênesis capítulo 1, 26 a 27, a gente já tivemos, mas vamos ler novamente. Diz que Deus fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, a gente já leu esse verso. E que o homem deveria ter domínio sobre todos os peixes, animais, as aves do céu, né? E répteis que ratejam sobre a terra. A gente já leu esse verso. Diz que Deus criou o homem à sua imagem. Imagem de Deus criou homem e mulher. Então, tanto o homem como a mulher são imagem e semelhança de Deus. E aqui em Gênesis 2:7 diz que Deus então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego da vida. O homem passou a ser uma alma vivente. Então, olha só. Tudo que Deus criou apareceu de forma instantânea. Deus ordenou pela sua palavra e apareceu. Mas o homem, Deus fez questão de modelar. E diz, Gênesis capítulo 2, verso 7, que Deus criou o homem do pó da terra. E Deus soprou no homem ou nas suas narinas o fôlego da vida. O que é esse fôlego da vida? Na verdade, o fôlego da vida é a vida do próprio Deus que ele colocou em nós. Deus é eterno, ele não conhece morte. Deus não sabe o que é morte. Deus conhece a vida. Deus é a essência de toda a vida em todo o universo. Todo ser que vive, que respira nesse universo, respira e estão vivos, seja seres humanos ou seres celestiais, eles vivem porque Deus empresta sua própria vida. E quando fala que Deus tomou do fôlego da vida e soprou nos homens, é porque Deus tirou um pouco da sua vida e colocou em nós. Por que ninguém quer morrer? Porque Deus não conhece a vida. A morte, desculpe. Deus não conhece a morte. E como nós temos um pouco dessa essência de Deus, nós não queremos morrer. Por quê? Porque a morte não é parte da característica de Deus. E Deus nos fez com desejo de eternidade no nosso coração. Isso e outras lições nós vamos aprender mais um pouco. Só estou dando aqui uma pincelada para que vocês possam entender. Continuando, disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Fale-ei um auxiliador que lhe seja idônea. Está em Gênesis capítulo 2, 28. Então Deus agora decide criar a mulher.
Só que ao contrário do homem e das demais criaturas que Deus criou, Deus não criou a mulher do pó da terra. Apesar dela ter a essência do pó da terra, porque ela vem do próprio homem. Mas Deus ele criou a mulher de forma diferente. Então Deus falou, olha, o homem está só. O homem não pode ficar só. Então Deus falou assim, vamos criar uma auxiliadora, né? Que possa ser o braço direito, que possa estar com Adão ali no jardim, possa auxiliá-lo e ajudar na administração do jardim. E disse que havendo depois o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe o homem, trouxe aos homens para ver como este lhe chamaria. E o nome como desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. O que é que acontece em Gênesis 2,19? Deus agora chega ali, chama o homem e mostra para ele todos os animais que ele havia criado. E Adão agora dá todos os nomes para aqueles animais. Só que Adão percebeu o seguinte, Adão percebeu que aqueles animais tinham os seus companheiros, as suas companheiras. E ele agora olhou para o seu lado e falou, poxa, eu não tenho uma companheira. Só que Deus já sabia disso, né? Então o que é que Deus fez? Então ali Deus ele deu nome aos animais, né? Todos os animais domésticos, aves do céu e todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então ele viu que ele precisava de alguém. O próprio Adão viu isso. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem. Gênesis capítulo 2, verso 21 ao 22. Diz como ele caiu em um sono profundo, né? Ele adormeceu. Então Deus tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem transformou-se em uma mulher. E lá trouxe. Então olha só que legal, né? Deus agora finaliza, dá aquele presente para o homem. Então, através da costela de Adão, Deus cria Eva para ser aquela que estaria com ele, né? Então Deus coroou a obra da criação com o homem, soprou na sua nariz nos fôlegos da vida, fez com que ele desse nome a todos os animais e agora lhe concedeu aquela que seria sua companheira por toda a vida. E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chama-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então aqui nós temos o primeiro casamento estabelecido por Deus no Jardim do Éden, entre Adão e Eva. Então esse homem que foi moldado pelas mãos divinas, e que recebeu diretamente de Deus o sopro da vida, ele foi criado para cuidar da terra, e ao seu lado foi colocado a sua auxiliadora, que seria ali a sua esposa, né, por todo o período que ele estivesse vivo. O plano de Deus é que eles governassem a terra por existências infindáveis, eternas. Mas aí entrou o pecado no mundo, e nós vamos ver isso na lição 3. Então você é muito especial para Deus. Você não é fruto da evolução, você não é fruto de milhares ou milhões de anos, mas você foi criado pela mão do próprio Criador. Então, respondendo ali a questão, antes de responder a questão, ora, um e outro, o homem e sua mulher estavam nus e não se vergonhavam. Por quê? Porque eles estavam cobertos com a luz divina da perfeição de Deus, né? Eles eram perfeitos no seu caráter, na sua estrutura, eles não tinham pensamentos pecaminosos, eles não conheciam o pecado, então eles eram perfeitos. Eram cobertos pela justiça de Jesus Cristo. Então o que é que aconteceu? Como foi a criação do homem e da mulher? O homem criado do pó da terra, a mulher criada da costela de Adão. Então assim, com isso, nós tivemos ali coroando a obra da criação de Deus. Coroando a obra da criação de Deus, fez o homem. A sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então nós temos aqui, nesses versos, Gênesis capítulo 1, 26 a 27, 2, 7, 18 a 25, nós temos aqui o processo da criação do homem. Diferente do restante da criação, que veio da existência pela palavra de Deus, o ser humano foi feito à sua imagem, foi moldado pelas mãos divinas e recebeu diretamente de Deus o sopro da vida. Amém? Você é muito especial para Deus, conforme eu falei. Questão 6.
Que presente o primeiro casal recebeu de Deus? Qual foi o presente? Então agora Deus terminou a obra, Deus já tinha feito tudo, Deus já tinha feito separado dia e noite, Deus tinha feito a separação do firmamento e das águas, Deus separou a terra dos mares, Deus criou os astros, sol, lua e as estrelas, Deus criou os animais marinhos, as aves do céu, Deus criou os animais selváticos, os répteis, e o homem e a mulher, e Deus descansou. O que é que Deus tinha ainda para dar para o homem? Vamos ver lá em Gênesis capítulo 2, verso 8, e depois o verso 15. O que é que diz aí? E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs-se nele o homem que havia o quê? Formado. Verso 15, 2,15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Então agora Deus, ele criou o homem, então ele criou um jardim, um paraíso, onde o homem iria habitar com a sua esposa, com Eva. Só que o homem deveria cultivar e guardar o jardim. Então ele teria que trabalhar ali para cuidar daquele paraíso que Deus tinha formado. O que é que diz então a resposta? Receberam de Deus um lindo e maravilhoso jardim. Então Deus colocou no jardim e lhe deu uma missão bem definida, né? Olha, você não vai só dormir não, viu? Você vai trabalhar, você vai cultivar e guardar. Então aqui nós percebemos que Deus, ele tinha um plano para o ser humano, né? Deus tinha um plano de fazer com que esse casal se envolvesse com sua obra, o que ele tinha criado, uma obra que tinha saído das suas mãos. Então Deus, ele não excluiu o trabalho da vida de Adão e de Eva. O ser humano tinha que usar suas faculdades físicas e mentais para conservar o jardim no mesmo estado perfeito que Deus tinha criado, que eles tinham recebido. Então observe que eles tinham uma grande responsabilidade. A mesma coisa acontece hoje, nós temos ainda grande responsabilidade por esse planeta. Precisamos cuidar desse planeta, cuidar da nossa vida, do nosso intelecto, do nosso corpo físico, porque a nossa vida, o nosso corpo físico, tudo que nós temos pertence a Deus. Em Salmos capítulo 24, verso 1, diz que a Deus pertence a terra e todos os seus moradores. E fala também a palavra de Deus que pertence a Deus o ouro e a prata. Então amigos, irmãos, tudo que existe nesse mundo pertence a Deus. E Adão e Eva, eles precisavam, né, ter essa responsabilidade de cultivar, de cuidar, de entender que eles não poderiam tratar com desdém aquele paraíso, aquele jardim que eles tinham recebido. E na pergunta 7, que é a nossa última pergunta de hoje, diz o seguinte: sobre que condições eles viveriam eternamente no jardim do Éden? Então Deus colocou uma condição. E eu vou ler aqui, antes de colocar no texto, capítulo 2, verso 15 ao 17, diz o seguinte. Verso 15. Abre a tua palavra. Tá fácil porque a gente está estudando só Gênesis hoje. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivar dele e para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, verso 16, esse verso é importante, preste atenção: coma livremente de qualquer árvore do jardim, verso 17 agora, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então Deus agora dá uma condição: olha, vocês estão em um lugar perfeito, vocês são o rei e a rainha desse local, vocês têm que cuidar dos animais, eles estão sob o domínio de vocês, mas vocês precisam agora cuidar desse jardim. Só que vocês não podem se lamentar dessa árvore aqui. Se vocês querem ficar para sempre, vocês precisam não comer da árvore do conhecimento. Então foi a única coisa que Deus pediu. Então se eles fizessem isso, eles iam viver eternamente no jardim.
É o que diz o verso: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de todas as árvores do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que delas comeres, certamente morrerás. E aí? Não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Essa era a condição. E a desobediência às orientações de Deus acarretaria duas consequências. Que a primeira foi deixar o jardim e ficar sujeito à morte. O melhor que podemos fazer pela nossa vida é seguir as orientações divinas. Infelizmente, Adão e Eva, nós vamos ver, não seguiram essa orientação. Então, o que está aqui determinado nesse texto de Gênesis 2, 15 a 17 é o que? A obediência. A obediência é um dos grandes temas apresentados nas Escrituras, na Palavra de Deus. Então, tudo é baseado na obediência, né? Então, nós precisamos obedecer a Deus. Por quê? Porque Ele é Criador, Ele é soberano, Ele é supremo, Ele é o Senhor de todo o universo. E Ele nos ama e quer nosso bem. Então nós não podemos desobedecer a Deus. Precisamos seguir aquilo que Ele determina. Ele queria o bem-estar de Adão e Eva. Criou toda uma estrutura. Deu vida, deu saúde. Deu sabedoria, inteligência. Deu um local belo. Mas infelizmente o homem caiu pela desobediência. Então por isso que nós não podemos deixar com que a desobediência faça com que a gente tire nosso próprio nome do livro da vida que está nas mãos de Deus. Vamos agora fazer uma recapitulação, rapidinho. Hoje aprendemos o seguinte, que a terra, antes de ser criada, era sem forma e vazia. Foi o que a gente aprendeu. Deus falou tudo e se criou, né, pelo poder da sua palavra. A gente viu isso também, vários textos a gente leu. O céu e a terra foram criados por Deus em 6 dias, não em milhares ou milhões de anos. Então não somos frutos da evolução. Estavam presentes na criação Deus, o Pai, o Espírito Santo e o Deus Filho. Amém? Que Deus seja louvado, né? Então na criação, o planeta Terra foi entregue ao ser humano por Deus, né? Um ser perfeito. E ainda podemos contemplar os vestígios das perfeições, da perfeição de Deus ainda neste mundo, né? A gente consegue ver alguma coisa ainda. Então nós não somos frutos do acaso. A divindade nos planejou com amor e carinho, pensando em cada detalhe da vida do ser humano. Amém? Então foi criado do pó da terra e da mulher, e a mulher da costela de Adão. Adão e Eva deixaram o jardim e se tornaram sujeitos à morte por causa da desobediência à palavra de Deus. Então essa foi nossa recapitulação. Então você vai aí marcar o seu compromisso de fé. Você vai pegar a sua caneta, vai imprimir lá a liçãozinha que está lá. Vai marcar que aceita que o universo foi criado com a participação das 3 pessoas da divindade. Você crê nisso? Então diga sim, diga amém, anota aí. Você crê no poder de Deus que criou a Terra em 6 dias literais? Se você acredita que você não é fruto da evolução, que você é fruto de um Deus Criador, imagem e semelhança dele, você vai marcar isso aí também. E você vai marcar também que quer conhecer mais a respeito de Deus Criador? Quer? É isso aí? Diga amém. Vamos estar orando por isso. Marca aí também. E que Deus possa aí então te abençoar. Próximo estudo que nós vamos fazer. Esse estudo ele é muito forte. Nós vamos descobrir a origem do mal. Como é que surgiu o mal? E aí? Como é que Deus criou um lugar tão perfeito, tão belo, e o mal chegou até a humanidade? E outra coisa, ó, esse mal começou lá no céu, com um anjo. Então no próximo estudo nós vamos saber. Ok? Quer dizer de realidades como violências, terrorismo, roubos, assassinos, frios, que acontecem todos os dias? É Deus responsável por tudo isso? Se não é, quem é? Vamos deixar que a Bíblia responda. E vejamos o próximo estudo. Porque está escrito, não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Valeu, Deus te abençoe.